Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mente Sã Podcast. Eu sou Carolina Paiva e hoje estou aqui com Dayana Tavares. Eu vou ler o Instagram dela, tá, gente? Porque minha memória não anda muito bem, não. É cearense, mãe, casada, vida saudável, servidora pública. Atualmente é oficial de justiça, né? Aqui no Ceará. E foi aprovada, né? Para analista do MPU e juíza do TJ Ceará também. Boa noite, Dayana. O Instagram dela, eu vou botar aqui nas descrições, viu? É Dayana, com Y, né? Só um N, um Y, ponto, Tavares Barros. Mas eu vou botar nas descrições para o pessoal te seguir. E aí, tudo bem? Tudo. Primeiramente, né? Obrigada, agradecer o convite. É uma oportunidade de a gente levar informações, né, conhecimento aí para tanta gente, né, que fala sobre o nosso tema principal hoje aqui, né, que é o poder da mente, poder do subconsciente, relacionado a estudos, a vida saudável. E é uma oportunidade que muita gente também no Instagram me cobra de falar sobre, então vou aproveitar aqui o momento para falar mais, né, para a gente aproveitar e discutir esses pontos que, sem dúvida, vai acrescentar aí para a gente e para quem quiser também, né? Está disponível aí nas redes sociais. Ótimo. Então, apresentando aqui um pouquinho, né? Gente, a gente vai falar hoje sobre esse livro, mas desse livro, né, Dayana, vão sair vários assuntos, porque assunto não falta, assim, sobre subconsciente, poder da mente, que é, o tema do canal, né? E, aqui, para começar, o que foi que te levou a querer ler esse livro, a se interessar por esses assuntos? Quando foi e como foi? É um caso mais antigo aqui, porque o poder da mente em si é um tema que tem vários e vários estudos, assim, muitos pesquisadores, e ninguém sabe ao certo, não tem uma definição concreta, mas há um estudo e teorias e práticas que comprovam que realmente funciona. Esse livro, para mim, despertou muito meu interesse desde a época que eu estudava para vestibular, não só concurso público agora recente, não. Então, sempre pensava que, de alguma forma, o nosso pensamento influencia nas nossas ações. E, assim, quando eu colocava os meus pensamentos de forma totalmente distoante, diversa do que eu queria, tudo dava errado. E aí eu comecei a procurar, a ter um sentido do que eu queria, né? E fui atrás de livros sobre isso. E o primeiro livro que eu tive contato é um livro, uma versão mais antiga que essa, que é também do poder do subconsciente. E esse livro eu li assim, de ponta a ponta, e lia sempre. Toda vez que eu me sentia desestimulada nos estudos, que eu me sentia triste, que eu me sentia incapaz, eu li esse livro. E, para mim, serviu muito, porque me dava uma força que ninguém podia me dar. Assim, essa força que muita gente me pergunta, muita gente chega para mim no Instagram, hoje mesmo, nas redes sociais, eu não estou me sentindo incapaz, não consigo passar em um concurso, acho que eu não sou capaz, que eu não tenho condições, que todo mundo é mais inteligente do que eu. E aí esses pensamentos, por si só, eles já lhe impedem de avançar. Isso é bem claro. Então, é uma das coisas que eu já começo por aí. Quando a gente pensa de uma forma, querendo outra, o subconsciente e o consciente não estão em sintonia. E uma coisa que esse livro traz bem, que acho que até é importante a gente fazer essa diferença, é o poder da mente, ele envolve o subconsciente e o consciente. O nosso consciente limita muito o subconsciente. O que é o nosso consciente? O consciente é o que a sociedade impõe para a gente como regras, padrões, que a gente pode ou não fazer algo, que a gente tem que pensar de determinada forma. O subconsciente, ele é infinito, ele tem um poder que, se a gente soubesse usar, a gente conseguiria qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo. Eu já testei, né, o poder do subconsciente, e com coisas pequenas. Tem vários vídeos sobre isso, mas uma delas que falam muito, que é a da teoria da borboleta azul. Você pensa na borboleta azul, mentaliza como você quer ver. E, durante o dia, você esquece. Durante o dia, ou um pouco depois, você vê essa borboleta azul, do jeito que você imaginou, numa mensagem de celular. Comigo aconteceu de eu ver numa mensagem, eu estava falando, fiz só para testar, que eu gosto de testar para ver se dá certo. E aí, numa mensagem do meu pai, num grupo,
ele colocou do nada, assim mesmo, não tinha sentido nenhum colocar aquela borboleta, ele colocou a borboleta da forma como eu tinha pensado. E faz todo sentido. É simples, mas é o nosso poder da mente trabalhando pelo que a gente mentaliza como certo. E aí o poder do subconsciente, ele é tão amplo, tão infinito, que ele não pode ser limitado, né? Se você, por exemplo, diz, eu quero passar num concurso público, e, ao mesmo tempo, dentro de você, você diz, não, mas eu sou incapaz, eu não consigo estudar tantas horas por dia. Então, o poder do subconsciente, ele não consegue trabalhar a favor do consciente. Então, o consciente bloqueia, certo? E esse livro traz muitos exemplos disso, por isso que eu gosto muito. Até nesse, que eu até marquei aqui, ele faz essa diferença, diferenças entre o consciente e o subconsciente. Vou só ler um parágrafozinho para não... Bem no microfone, Dayana. O subconsciente aceita o que nele é gravado. Uhum. Não, peraí, vamos só dar uma resumida aqui. Tem o consciente, né? O consciente é o que a gente está vendo, é o que a gente está vendo, está escutando, está sentindo, né? É o que a gente fala aqui do dia a dia. É por onde entra, né, o consciente. E o subconsciente está lá no fundo. Ele está só esperando ser ativado. Então, assim, se você coloca... Até aquele filme A Origem traz bastante disso, né? Se você coloca dentro da sua mente aquela sementezinha e deixa ela se expandir, deixa ela florescer mesmo, e o consciente consegue diminuir um pouco as barreiras, o subconsciente aflora. Porque quais são os momentos que o subconsciente está mais aberto, menos limitado pelo consciente? É exatamente antes de dormir, naquele momento de sonolência, e assim que acorda. Então, são os dois momentos que você tem que, tanto ao dormir, mentalizar o que você quer para a sua vida mesmo, né? Pensar, eu quero isso, mentalizar, sonhar, pensar naquilo mesmo, projetar. E assim que você acorda, antes de levantar, aquele momento bem sonolento ainda, você mentalizar o que você quer para o seu dia a dia mesmo, que é saúde, pensar sempre nas melhores coisas, porque se você já levanta naquele ímpeto, né, de coisas negativas, o consciente já trabalha ali, já atua e o subconsciente já se fecha. Então, a gente, nesses momentos, é que a gente tem que ativar e trabalhar o nosso subconsciente para ele ficar mais forte, né? Então, trabalhar o subconsciente é um treino. Ninguém consegue, de uma hora para outra, pensar como o subconsciente vai fazer isso, porque não é forçado. No livro, ele fala muito disso. Quando a gente mentaliza muito algo, mas fica forçando a mente naquilo, não acontece. Porque você tem que ser relaxado. Você tem que... Não, você pensa, eu quero isso, você mentaliza, inclusive, os detalhes de como você quer, de como vai ser, tudo, né? E deixa acontecer. Não fica pensando nos problemas. O livro fala muito disso, não sei se tu lembra, que a gente pensa, não, eu quero assim, mas, em contrapartida, fica pensando, mas será que dá certo mesmo? Será que vai acontecer assim? E aquela pessoa, será que ela vai querer assim? Pensa em todos os problemas. E a nossa mente, ela é bloqueada por problemas que a gente não sabe como enfrentar. Só que ele diz muito claro isso em todas as passagens, que o subconsciente é como se fosse o poder divino, que a gente tem essa partícula divina dentro da gente. E essas respostas não vêm da gente, já está tudo dentro. Se a gente deixar despertar, aquilo que a gente projeta no subconsciente realmente acontece. Por quê? Porque é como se fosse a parte espiritual mesmo. Não sei se você acredita, tem muita gente que acredita ou não. Nosso corpo físico seria o consciente. Nossa alma espiritual, ela se expande infinito. Então, a gente tem contato com o subconsciente de outras pessoas que podem estar em outro país, em outro enfim, distante. O que é a Pode conexão? orar, né, pelas outras pessoas, pelas pessoas mesmo à distantes. distância. Tem um caso dele aqui que ele fala que não tinha como estar próximo da irmã, que estava muito doente, não lembro se era câncer, e ela pediu para ele orar, ele fez as orações à distância, ficou fazendo todos os dias, mentalizando que ela estava curada, que o corpo dela estava bem. Quando ela retornou aos exames do médico, o médico disse, é um milagre, né? Porque ela realmente se curou. Mas por que essa história da cura, que a gente pode até falar depois? Gente, eu falo muito, mas... eu falo muito. Mas por que ele fala... Por que ele fala da cura? Porque o nosso corpo é formado por células e não só isso, né? Não só a parte física, mas a engrenagem dele é toda feita pelo poder do subconsciente também. Se a gente mentaliza um corpo saudável, um corpo com saúde, inteligente, que é perfeito, todo o nosso corpo se reorganiza e se realinha para que ele seja assim. Se a gente mentaliza que o nosso corpo está doente, que está fraco, a gente sente sim essa fraqueza, é natural.
Então, não sei se você percebe isso no teu dia a dia. Quando você coloca dentro de você, não, hoje eu estou muito cansada, aquilo ali parece que você está com um cansaço em dobro, em triplo. E quando você diz, não, eu estou cansada um pouco, mas eu consigo fazer, eu posso fazer. Então, todo o seu pensamento, ele muda os seus hábitos. Então, isso vale para tudo. Por isso que a gente está relacionando aqui com concursos, que é algo que as pessoas perguntam muito. Como isso influencia totalmente, né? Se a gente se acha incapaz de ser aprovado num concurso pela concorrência ou porque é mais difícil aquele cargo, a gente nunca vai conseguir nem chegar perto de fazer, muito menos tentar. Então, assim, o poder da mente, o poder do subconsciente, ele tem que romper com essas barreiras que a gente coloca, às vezes inconscientemente também, que não é capaz de fazer algo que a gente quer. Então, assim, a gente é capaz de tudo. Deus não deixou a gente aqui à toa, né? A gente pode fazer tudo para o bem ou para o mal. Tanto é que ele fala que o poder do subconsciente, ele atua nos dois sentidos. Se você mentaliza o bom, vai florescer o bom. Se você mentaliza o negativo, vai prevalecer o negativo. Então, não adianta o poder do consciente estar destoante do subconsciente. Não vai funcionar. É como se você estivesse batendo, querendo algo e não dá certo. Por isso que muita gente diz, eu faço, eu mentalizo, mas nunca dá certo. Por quê? Porque você já faz pensando que vai dar errado. Às vezes, sem querer. Então, quando você deseja algo, você tem que desapegar. E é muito difícil desapegar. É muito difícil você dizer, eu quero isso, vai acontecer dessa forma, e não pensar nas dificuldades que traz isso. Então, pense em algo, projete esse algo e deixe acontecer. É o que ele fala, leve para o universo. Por quê? Porque o subconsciente é como se fosse o espírito. Então, ele está em todos os lugares, em todas as partes, e tem resposta para tudo. Então, onde você estiver, você não consegue ver um palmo na sua frente. Mas o poder da mente, esse poder que está dentro da gente, ele tem uma visão ampla. Quando a gente sonha, você percebe que a gente vai para uma outra dimensão. Assim, né? Você tem a sensação de que você não está ali, e realmente não está. Porque a gente não tem essa percepção de uma realidade que vai além de nós mesmos. Né? Então, ele fala muito disso, que a gente tem que parar de achar que a vida se resume ao corpo físico, e não é. Né? Nossa mente ela tem um poder tão grande, tão infinito, que é capaz, sim, de se curar, é capaz de curar outras pessoas, é capaz de nos curar, é capaz de fazer o milagre que é chamado na Bíblia, né, dos milagres. É exatamente como Jesus falava, levanta, né, acredita que pode. Então, se a pessoa acredita, se ela realmente, convicção, não é só falar que acredita, realmente funciona. Né? E há vários exemplos. Assim, e só voltando, porque eu ia ler o parágrafo. Ia ler o parágrafo. Vamos lá, ele diz assim: o subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Que é o que a gente está conversando aqui. Então, se você projeta o bom ou o mal, o negativo, vai ficar instalado lá no subconsciente. Né? Porque o consciente aceitou receber essa informação. Isso. E aí, o subconsciente, na verdade, é que grava. Então, o consciente internaliza e o subconsciente grava. O subconsciente, ele grava tudo. Então, às vezes, é uma besteira que você fala, ou algo que você nem pensa que é, mas aquilo internaliza e você coloca aquilo ali como algo, como uma regra, uma verdade, que não é. Então, continuando aqui, não submete as coisas ao crivo do raciocínio. O subconsciente ele não faz essa distinção do que é certo, do que não é, ele apenas aceita. Como a mente consciente, que gosta de discutir, como se fosse assim, discute o que é, o que não é, quer saber se é verdade, se não é, mas o subconsciente não. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos, destrutivos, e continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Com o que assiste, exatamente. com o que fala. Né? Porque tudo é internalizado, né? Querendo ou não. Verdadeiros ou falsos. Ele reage segundo a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como uma verdade. Então, a gente, quando pensa algo, mas o subconsciente, você fala aquilo de boca para fora, que é chamado, né? Você apenas fala que quer, eu quero ser aprovado num concurso, mas dentro de você não acredita que é capaz. Como é que funciona isso? Você não vai ser aprovado.
Então, esse livro me ajudou demais, porque a gente, quando está estudando, se sente incapaz. É normal se sentir incapaz. E é isso que eu falo direto até para os alunos, para todos que me perguntam também. Primeiramente, você tem que confiar em si. Né? Primeiramente, essa autoconfiança, dizer assim, eu sou capaz. Pode demorar, pode levar anos, pode levar o tempo que for, mas eu sou capaz como qualquer pessoa é capaz, agora no meu tempo. Cada um tem seu tempo. E esse tempo a gente não é capaz de dizer. Mas à medida que eu me saboto, que eu me bloqueio, que eu digo, não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sei, eu sou lenta, e isso tudo faz com que você não evolua, não consiga ter os resultados que você espera. Aí ele fala muito aqui também no livro. Por que não dá certo, então, o que a pessoa mentaliza? Porque a pessoa força muito, quer forçar que o poder do subconsciente haja de uma forma, mas ela não acredita no que ela pensa. Então, o pensamento, para ele realmente funcionar e você conseguir aquilo que você quer, ele tem que ser verdadeiro. Mas a pessoa ela tem que acreditar, né? E tem que agir também, né, Daiana? Se a pessoa ficar sentada sem estudar, para passar no concurso tem que estudar, né? E muito. É uma coisa que ele diz assim, quando você pensa e quando você mentaliza que você quer aquilo, você ganha forças para agir. Sim. Então, é algo natural. A força da gente não vem do corpo físico. A nossa força vem da mente. Tudo. Então, isso, para mim, é fundamental, porque você ter coragem de se levantar todos os dias não parte do físico. Né? O físico pode se prejudicar por conta da doença. Se você estiver doente, estiver sem condições físicas de estar ali trabalhando, de estudar e tudo. Mas se você tem um corpo saudável, o que vai lhe impedir de levantar todos os dias para fazer o que tem que ser feito é sua mente. A nossa mente nos sabota diariamente, dizendo, hoje estou cansado, hoje eu trabalhei demais, não, hoje eu vou dormir cedo porque estou com dor de cabeça. Vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando, tanto desde o vestibular, eu pegava para ir no cursinho quando eu fazia, quando eu quis direito, né, que eu tinha no início eu reprovei no direito quando eu fiz e passei para história na UES. E aí eu queria muito direito, sempre quis. E aí eu consegui uma bolsa no cursinho, fui fazer o cursinho e aí deu certo passar. E foi exatamente nesse ano, eu lembro muito que eu lia direto esse livro e percebia que a minha realidade era diferente das outras pessoas. Eu não tinha condições financeiras de arcar com meus estudos, tive que ganhar uma bolsa para estudar, pegava em torno de uns 4, 5 ônibus para ir do cursinho para casa, que eu morava na periferia, e chegava, às vezes, em casa 11 horas da noite, isso até a faculdade, do mesmo jeito, que eu tinha que estagiar, então chegava em casa 11 horas da noite para estudar e dormia, às vezes, em cima do livro. Meu irmão várias vezes me pegava lá dormindo em cima do livro, cansada, acordava 5 da manhã para ir de novo para a faculdade, mas sempre tinha dentro de mim que eu queria direito. Então, assim, e quando eu mentalizava tanto, eu tinha dias que eu dormia pensando no dia que eu via meu nome, sério, eu mentalizava meu nome na lista dos aprovados da Federal, da UFC. Então, exato. E quando saiu, foi exatamente como eu projetava. E saiu ainda no dia do meu aniversário o resultado. Então, assim, a gente não costuma muito falar sobre essas coisas, mas, para quem vive, quem acredita, vê como acontece. Acontece. Então, do jeito que eu mentalizava que iria ser, que ia sair meu nome, eu via o meu nome da forma como eu via, como eu queria que estava lá, e aconteceu. Então, quando você recebe aquilo ali, você vê, meu Deus, é real. Então, você tem que acreditar realmente, né? E eu via tanta gente assim tem condições melhores, tem gente que sempre teve condições de estudar nas melhores escolas. Eu estudei em colégio de bairro, que era uma escola também muito que me ajudou, me deu minha base, que eu estudei também em escola de bairro minha vida inteira. E assim, tudo é reflexo do que você pensa. Eu disse, eu quero direito e só vou fazer direito. Né? E isso me perguntava muito, faça outra faculdade, ou então vá logo trabalhar, você não vai passar. E aí, nesse momento, eu vou passar. O que é importante? Essa determinação, essa vontade, ela tem que ser tão intensa, tão real, tão viva, que você tem que vibrar com isso. Ele fala muito no livro. O pensamento, quando você mentaliza, eu quero isso. Se você não colocar emoção, aquele sentimento, você visualizar aquilo como acontecendo com emoção mesmo, também não funciona. Por quê? Porque você está vendo apenas algo físico, externo. Você não está conseguindo colocar emoção, que é o que ele chama de sentimento. O pensamento ele tem que ter o sentimento com a emoção para poder dar certo. Mas fala aí, que eu te interrompi. Legal, isso que tu falou. Tem que mentalizar
com emoção, né? Tem que deixar aquilo bem vivo. Não, eu lembrei, tô falando aí, eu lembrei de uma historinha aqui no livro, eu não sei se tu lembra, que um menino foi diagnosticado com a doença nos olhos, aí trava ali, o médico, né? Ele falou que não tinha cura ou que tinha que fazer uma cirurgia, eu não lembro direito. E aí ele começou a mentalizar toda noite, ele mentalizava o médico dele na frente dele, falando assim, nossa, você está curado, isso é um milagre. Ele mentalizava essa cena toda noite. E aí, um belo dia, ele voltou no médico e ele falou justamente isso. Nossa, você está curado, isso é um milagre. Aconteceu o que ele ficou Ele imaginava, porque no livro fala em todas as partes, que eu acho muito, muito bacana, é isso, que você tem que mentalizar já o resultado. Você não tem que mentalizar como vai acontecer o processo. Tipo, eu vou passar no concurso, exemplo do concurso. Vou passar no concurso, durante o concurso, todas as dificuldades que aparecem dele. Não, se imagine lá, na posse, você sendo nomeado, sendo aprovado, dando certo, que aí você se motiva, se levanta para estudar e fazer o trabalho que você precisa fazer para chegar a esse momento, porque vai chegar. Mas, se você já pensa contra você mesmo, qual é o sentido que você vai levar ali para sentar e estudar? Porque estudar não é fácil, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, assim, que está estudando. O pessoal me pergunta também muito nas redes sociais, no Instagram. Estudar é uma das coisas mais difíceis, porque trabalha não só a questão de intelectual, de você estar ali estudando, mas você com você mesmo, a sua mente, né, ali trabalhando para você estar lendo, estudando aquilo ali todos os dias e com a incerteza de que se vai passar ou não, né? Então, isso é muito complicado, é muito ruim. É muito, muito, muito mesmo. Então, se você não tiver dentro de você uma certeza de que o seu momento vai chegar, você não consegue. Não consegue levantar para estudar. Então, eu, diariamente, inclusive até falo disso com as minhas 2 filhas, que quando esse concurso do TJ abriu, né, a minha mais nova tinha 3 meses, amamentando e tudo. Hoje, se você passar uma noite sem dormir, 2 noites, você não estuda bem, você não trabalha bem, você não faz nada bem, né? E imagina você passar aí 3, 6 meses sem dormir, porque a criança acorda de hora em hora para amamentar, sem dormir. O que faz você levantar no outro dia e estar ali sentado estudando, se não for à vontade? Se não for você se imaginando naquilo que você sonha. Ou então jogando tudo para o ar, né? Porque são as 2 opções que a gente tem. Como muita gente diz, eu escutei isso várias vezes. Deixa para estudar depois que as tuas filhas crescerem. Se eu fosse estudar hoje, depois que crescerem, não teria o concurso que eu tinha passado. Ninguém sabe as circunstâncias, como é que está hoje, né? Os concursos, está uma loucura também, cada vez pior. E não seria o meu momento era aquele. Então, como é que eu ia arriscar perder o meu momento para esperar uma outra oportunidade que eu não sabia nem quando era? De jeito nenhum, né? E meu esposo, na época, ele até disse que eu lhe inscrevi no concurso, você vai fazer de qualquer jeito. Que eu não ia fazer. Inicialmente, eu realmente pensei em não fazer, porque a gente se limita. E foi quando eu percebi que eu estava me sabotando também, dizendo, não, por ser mãe, por não dormir, tudo isso, não vou passar. Mas a gente tem que lembrar que existe, quem está estudando para concurso, uma bagagem. Eu falo muito para o pessoal, que o pessoal vai ali travando, tem muitos alunos meus travando ali por 1, 2 questões, e não é isso que vai fazer você desistir. Você está tão perto, né? Então, tem que continuar mentalizando, pensando que vai dar certo. E sem medo, né? Aquele medo que a gente tem de não vai dar certo, não vai dar certo, e isso faz com que atrase o processo. Então, é basicamente isso. O poder da mente ele influencia diretamente no que a gente vai conquistar. Isso serve para tudo, né? Eu acho que um ponto desse é que a gente pode adaptar para o livro, que ele não foca muito em concurso, não. Ele trabalha mais o nosso equilíbrio emocional. Estudar para concurso vai muito além de você pegar um livro e ler e estudar. Você tem que estar com equilíbrio, tem que estar em paz, tem que estar com sua mente bem equilibrada, pensando que aquilo ali vai dar certo e vai funcionar. Porque senão não vale a pena. Não vale a pena você parar, se dedicar a estudar, porque você vai ficar naquele círculo vicioso, sem sair do canto, sem ser aprovado, se frustrando. Então, se é para você entrar daquilo de cabeça, entre acreditando. É o que eu sempre falo. Entre dizendo, eu vou passar. Né? E mentalize isso todos os dias, antes de dormir, quando acorda, quando está triste. Mentaliza que está passando. Mentaliza que está passando. Porque funciona. E para tudo, né, na vida. Por exemplo, você tem a vida fitness aí, né, que eu estou sabendo também. A Deise está aí. Deise, vem cá, dá um tchau, né? Então, assim, pelo que tu tá me falando, Daiana, tu é uma pessoa bem determinada, né?
E qual é o segredo para ser tão determinada assim? O que é... Como é que tu faz esse exercício da tua mente subconsciente, para ser uma pessoa determinada, focada? Porque pelo que tu falou aqui, nossa, eu quero essa determinação, sério mesmo. Porque muitas pessoas se auto-sabotam, como você falou, a gente se auto-sabota todos os dias, né? Mas, às vezes, tem pessoas que são mais, assim, menos disciplinadas, que encontram um obstáculo e já, eu não consigo... Sabe? Qual é o segredo para você se manter focada? Essa vontade tem que vir assim de dentro, né? Eu acho que assim, é uma pergunta muito boa que muita gente fala assim, também pergunta para mim se eu sou motivada. E aí eu sempre falo isso, eu reforço muito que a motivação comigo foi longe. Assim, motivação é diferente de vontade. Né? Então, assim, eu raramente acordo num dia motivada, aquela que o pessoal até brinca, né? Gratiluz, tudo é gratidão e tal. Você tem que aprender a agradecer mesmo, você tem que agradecer de verdade, porque o que a gente tem hoje, a gente também conquistou e era o que a gente queria hoje, né? Eu sempre colocava essa frase para mim, lembre, uma coisa assim, lembre o que você tem hoje, né? E agradeça que você já quis isso que você tem hoje. Então, você tem uma família, ter seus filhos, ter seu trabalho, você já quis isso. Tu já fez quadro dos sonhos? Aquelas figuras que a gente imprime na internet, com o carro, com a casa... Eu não fazia o quadro dos sonhos, mas eu sempre colocava, sempre escrevia. Tanto é que esse meu livro é todo riscado. Assim, sempre escrevo o que eu quero. Então, repete, porque no livro ele fala muito de afirmação. Ele fala outra palavrinha, porque eu não lembro, eu tenho que olhar aqui. Mas ele fala muito no poder da afirmação, né? Demais. Eu quero isso. O não, a mente... Você não falar assim, eu não desejo isso, jamais. Você tem que falar, eu quero isso, eu desejo isso. Sim, né? a nossa mente não entende o não, né? Ela vai internalizar que você não está querendo. É engraçado, mas se a gente soubesse o poder que a gente tem, né, se as pessoas aplicassem isso na prática, tantos e tantos casos, né, seriam solucionados do que a gente quer, do que a gente deseja, de forma tão mais simples. A gente coloca muito em alta o problema. Vocês percebem isso? As pessoas valorizam mais o problema do que a solução. Se você pensar mais na solução, projetar mais a solução, você trabalha mais para resolver, sem pensar muito nas dificuldades que vêm no caminho. A gente reclama muito o tempo todo porque a gente só pensa nas dificuldades. Não sei se tu percebe isso. E isso traduz exatamente por que a gente tem aquilo que a gente merece ter. Porque a gente internaliza e pensa exatamente o que a gente recebe. Né? Quando a gente pensa coisas ruins, isso acontece tragédia. É incrível, mas quando você fica naquela sintonia do negativo, tudo dá errado. E falando da motivação, né? Então, assim, para estudar, para fazer atividade física, eu não vou motivada. A motivação é só uma faísca, né? Eu até falei no outro podcast, ele está até aqui, né? Eu li um cara de sono, que a motivação é só o combustível inicial, mas depois ele morre, né? E se não tiver disciplina e disciplina, exatamente, a disciplina, a constância e a vontade de mudar. Então, assim, quando todos os dias eu vou para a academia, vou gostando? Não, nem sempre. Às vezes eu vou, porque para mim aquilo ali já faz parte da minha rotina. Então, quando eu não vou, é pior, porque com filho, trabalho, casa, problemas, tudo, aquele momento é a minha válvula de escape. Então, assim, a atividade física ela veio por saúde. Inclusive, foi no concurso público desse de juiz, quando foi na etapa dos exames, o médico, que eu não fazia, estava nessa loucura da rotina, não fazia atividade física. E aí ele disse, se você não for, você vai adoecer, você vai ficar capaz de ser internada. E aí eu estava... Estafa. Eu estava no limite do limite do limite, porque sem dormir esse tempo todo e uma exigência física de estudar, eu estava sentindo uma dormência no corpo, até a cabeça estava dormente. Eu fiz exames caríssimos aí para... Era só tensão muscular, estafa. E aí eu comecei a atividade física 2 vezes por semana e pronto. Depois disso, o concurso já era ali em julho. Depois que terminou o concurso, foi em agosto, eu não parei mais a atividade física, porque mudou a minha vida. Então, eu comecei a me sentir saudável, comecei a me sentir disposta. E aí a estética, você às vezes, é por causa da estética. Não, não é por isso. É consequência. E aí, depois, quando vem essa consequência, aí mistura tudo, porque você vê saudável, vê a estética, vê seu corpo mudando, e vê seus hábitos mudando, a alimentação, a sua vida mudando, né? Você conseguir ter uma rotina com filhos, com família, com tudo.
e seu condicionamento físico melhorando, sua saúde. Tanto assim, você ir nos exames médicos, e os médicos ficarem, meu Deus, você não tem nada, seu corpo é perfeito, saudável. Isso é muito bom, porque você vê que está trabalhando com o seu corpo de forma correta. E o que adianta você ter um corpo doente e uma mente boa? Não adianta, né? Então, para a gente ter uma mente sã, o nosso corpo também tem que estar saudável. Até porque eu acho que corpo doente, a mente não vai estar boa, né? Sim, para estar em perfeitas condições, saudável, né? Mente e corpo saudável. Eu queria até falar para ti também aqui um outro será que é isso que eu pensei? Que ele fala aqui que tudo tem que estar no seu estado perfeito, né? É normal ter saúde, é anormal estar doente, né? Mas não era bem isso aqui, que eu queria só falar, essa questão da força de vontade, né? Que ele fala como a gente deve projetar isso. Use a imaginação, não a força de vontade. Nesse sentido, não é aquela força de vontade que eu estou falando agora, que é a força de vontade de querer algo, mas é forçar a mente a fazer aquilo. Não adianta forçar. Você tem que imaginar, mentalizar. Não funciona. Aí ele diz assim, resista, esqueça sua habilidade intelectual na solução de problemas, que a gente quer resolver tudo da nossa forma de imediato, né? Não, sei resolver esse problema. Às vezes a gente, naquele momento, não consegue enxergar mesmo. E aí a gente só tem que estar aberto para esperar o tempo certo e fazer nossa parte, claro, né? Insiste em manter aquela fé simples. Por que aquela fé, né, primária, que as pessoas oram da sua forma, sem palavras rebuscadas, né, aquelas oratórias, funciona? Porque é a fé primária, a fé simples, né, que a pessoa consegue se conectar diretamente ao divino, que ele fala, que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja, que é exatamente essa emoção, né? Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. Então, ele diz assim, de uma forma tão clara, tão verdadeira, que realmente a gente tem que ser simples. Nossa mente é simples, né? A gente que complica, o ser humano complica muito. E se a gente projetar isso nas nossas relações, na nossa vida, nos concursos, na nossa saúde, atividade física, você viver bem, se sentir bem, querer um corpo saudável, isso não vem de fora. Isso só acontece se a gente internalizar, pensar, é assim que eu quero viver. A minha forma de viver é com saúde, a minha forma de viver é estando bem com a minha família, é estando bem com os meus filhos, é estando bem com as minhas relações, meu trabalho. Então, a forma de você mentalizar isso, de você pensar primeiramente dentro, né, que faz com que você consiga projetar isso fora, né? Então, tem que ter sintonia. Então, para ver essa sintonia do consciente, que a gente falou, né, no começo, com o subconsciente, você primeiro tem que mentalizar o que você realmente quer e deixar isso ser de forma simples, natural, sem forçar, sem dizer assim que vai ser. Porque quando você impõe, não vai acontecer. Não acontece. Agora sim, Daiana, o objetivo das pessoas tem que ser bem claro, né? Bem claro. O nosso objetivo tem que ser bem claro, assim, você tem que escrever. Dizem que assim, você não pode falar, eu quero, por exemplo, eu quero passar no concurso. A pessoa não pode falar só eu quero passar no concurso. Ela tem que falar, eu quero passar no concurso tal, do estado tal. Sim, o objetivo tem que ser mais claro possível, né? Porque a sua mente tem que visualizar aquilo que você projeta. Então, seu subconsciente tem que trabalhar ao seu favor. E ele está ali para fazer o que você quer. Não pode ficar solto. Não, eu quero passar. Você tem que se imaginar vivendo aquele momento. E muita gente, quando é aprovado e toma posse, sempre diz essa frase. Eu sonhei muitas vezes me vendo aqui, né? E aí, vem do nada isso? Não, vem exatamente porque a pessoa projeta aquilo ali diariamente, se imaginando naquela condição, naquele lugar. E aí, no momento certo, acontece, né? Pode demorar, porque também não é da noite para o dia, né? Mas acontece. Eu queria até pegar esse ponto aqui, que você falou da questão da saúde, né? Técnicas práticas de cura mental. Essa página aqui, 96, só um pouquinho. Certo. Pode ficar à vontade. O microfone, Daiana. Certo. Bem na boca. Pronto. Aqui ele fala assim... Tá direito? Tá. Tem uma frase que até Mateus 7 aqui também diz, que é pedir e dar-se-vos-á, buscai... Calma, vou ler direito. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, aquilo que você procura é aquela história, né?
aquilo que você procura, você acha, né? Então, se você pensa, mentaliza, faz, né, por onde, que também tem aquela outra frase, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Isso eu levei para a minha vida inteira. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Toda hora que eu penso nisso, eu consigo agir, né? Então, essa frase eu levo comigo sempre. É uma frase também bíblica, não escrita dessa forma, mas assim, da forma mais fácil de falar, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Que é Deus dizendo a você, né? Faz a tua parte, né? Trabalha, produz, age, que eu te ajudarei. Então aí você ganha uma força. Eu ganhava uma força diária só falando essa frase. Então, assim, eu me levantava pensando logo, faz a tua parte que eu te ajudarei. Para eu ser ajudada, é aquilo que você falou, não é do nada, sentar, ficar esperando acontecer. Faz a tua parte, né? Que na hora certa eu vou lhe ajudar. Agora, não espere milagre de quem não faz sua parte, de quem não estuda, de quem não trabalha, de quem não se dedica, e esperar que você seja aprovado no concurso, sem estar ali acordando e dormindo todos os dias pensando no concurso, né? Porque quando a gente está estudando, fazendo qualquer coisa que a gente quer muito, a gente vive pensando naquilo. Então, eu acordava e dormia pensando na minha aprovação, pensando no concurso, pensando que eu queria ser nomeada, que eu queria ser servidora pública, que eu queria ser aprovada. Então, assim, era um sonho de vida mesmo, ser aprovada no concurso. E é isso que a gente tem que acreditar. A gente acredita em algo e luta por ele, né? Com certeza. E isso vale, Daiana, para qualquer outro objetivo, né? Tá dando o exemplo do concurso, mas se a pessoa tem um sonho em outras profissões, né, de outras carreiras ou qualquer outra coisa, quer construir qualquer coisa, assim, uma fórmula, algo da ciência, né? Ele mentalizava, imaginando que tinha conseguido sucesso vendendo aquilo, divulgando aquela descoberta dele, aquela fórmula, até conseguir. Diz que foi até num sonho, não foi? Tem esses cientistas, eu não sei qual era exatamente no momento, mas que ele, num sonho, foi que encontrou a fórmula do que ele, famoso aí, da química e tal, e conseguiu fazer a fórmula dele de um medicamento. Ele fala aqui, mas agora eu também não lembro o nome dele. Deixa eu só ver. Sim, essa questão tu vai ver da parte da saúde. Eu queria ver essa da cura, né? Da cura mental. Enquanto tu vai procurando, eu vou só falando o que eu lembrei, aquele negocinho que tu falou que tu testa nas pequenas coisas, né? O exemplo da borboleta azul. Eu lembrei muito que muitas vezes eu via minha mãe aplicando isso. Ela chegava num estacionamento e estava lotado. Aí ela chegava, a minha vaga está aqui, a minha vaga está aqui. Aí quando ela via, tinha um carro saindo e tinha vaga. Não, mas assim, as coisas simples que a gente acha que não acontece, mas é um exemplo. Às vezes você diz, um exemplo isso aí da vaga mesmo, né? Ela acreditou de forma simples, sem ficar pensando muito sobre isso, mas acreditou que ia ter a vaga. Parece besteira, mas isso em algo maior, que exige mais concentração, que exige mais esforço, a gente não dá relevância. Acha que é impossível. Não, isso é muito esforço. Pensar nisso é quase impossível. Nas pequenas coisas você faz para testar. E aí dá certo. Mas nas grandes a gente tem medo. E aí eu acho que cada um de nós aqui, inclusive quem está assistindo, principalmente, aí, é se testar, né? Testar a mudança do pensamento. Não é que vá dizer assim, eu vou mentalizar, é um poder mágico, porque não é assim, não é poder mágico, né? É você construir uma nova forma de pensar, que é muito difícil, porque a gente está acostumado a pensar sempre no problema. Então, você mudar a sua forma de pensar no dia a dia, pensar de forma saudável, pensar de forma positiva, não é aquela história do positivo tóxico, né? Não é isso. É pensar positivo na sua forma de agir no dia a dia, nas suas relações, na sua vida e para tudo. É dizer, eu sou capaz disso, sim. Né? Porque o que é o impossível? A gente só vê as pessoas dizendo, isso é impossível. Mas o impossível, tem gente que consegue esse impossível, não tem? É impossível só para a gente? Não. É porque a gente quer se tornar vítima de uma situação. E aí a gente cria uma história para dizer, não, a gente não conseguiu isso por causa disso, disso, disso. Eu falo demais, tem muitos alunos meus que falam assim, eu sou mãe, não consigo por causa dos meus filhos. Jamais jogar a responsabilidade de não conseguir algo para os filhos. Né? Então, assim, eu posso não conseguir tentar e não conseguir porque não deu certo para mim, porque eu desisti, por N fatores. Mas jogar essa responsabilidade para um filho, para uma mãe, para um pai que não ajuda, ou qualquer pessoa, sei lá,
parente, porque a maioria dos parentes, né, vão apenas perguntar, já passou aquela velha frase, né? Quando é que você vai ser aprovado? Ah, aquele fulaninho lá de 3 meses passou no concurso, estudou 3 meses e passou, nas festas de família, né? Aí você já está estudando há tanto tempo e não passa. Isso deixa você muito. Acho que quem estuda para concurso vai se identificar bem aqui com essas frases. E é horrível ouvir isso, né? A gente escuta isso milhares de vezes. E aí chega um momento que você tem que abstrair, né? Você escuta, eu não passei não. Até tem um amigo que é juiz também, é engraçado que ele colocou até no Instagram um dia desse, se estiver assistindo, ele dizendo, não, é porque eu sou burro mesmo, eu não passo porque eu sou burro. Então você tem que começar a brincar com a situação mesmo e dizer assim, não, isso não me importa, o que eles estão pensando de mim não interfere no que eu sou. A gente costuma se diminuir pelo que os outros pensam. Não se achar capaz ou que é impossível pelo que os outros dizem que nós somos. Não sei se tu consegue perceber isso. Quando a gente diz eu sou, eu posso, eu consigo, né? Tudo que os outros falam não tem relevância nenhuma. Então, eu comecei a entender que, para mim, só importava eu. Assim, eu posso desistir, eu posso continuar. Essas pessoas que falam, eu sempre imaginava, vão ser as mesmas pessoas que depois vão lhe parabenizar por ter conseguido. Ou não, né? Ou não. Mas, muitas vezes, as pessoas que falam isso sentem inveja, porque você está construindo e lutando por algo que elas desistiram em algum momento ou não tiveram coragem de ousar, né, de tentar, acharam mais difícil o caminho de tentar. Então, eu prefiro tentar e não conseguir, que eu sempre falo isso, tente e não consiga, e tenha essa convicção de que você deu o seu máximo, o seu melhor por algo que você quis, do que você chegar na frente e dizer assim, eu não fiz isso, desisti, mas poderia ter tentado. A vida, a gente não está aqui para chegar no fim dela e dizer assim, eu poderia ter tentado fazer isso, poderia ter feito isso. Não, vá lá e faça. Se der errado, na pior das hipóteses, é um não que você levou, né? Da vida, das circunstâncias, das situações. Mas, no geral, o que vai valer no final das contas é você ter tentado. É o mais importante, aquele final que pode ser positivo ou não, mas que a sua tentativa já é válida. Eu sempre penso nisso. Então, quando eu tenho medo de algo, eu digo, no máximo, eu levo um não. Acho que a Deise até pode comprovar que eu nunca tive medo de levar não. Nunca. Então, assim, eu não eu já tenho. Então, eu vou lutar pelo sim. Aí, tento... Usa muito aí nas propagandas. Com certeza, até porque eles fazem um estudo sobre isso, né? A gente que está ainda caminhando, mas eles usam isso para colocar, principalmente ali, quem é o receptor, né? Crianças e tal, que está assistindo aquela até da brincadeira que a gente está falando aqui, né? Do compra o batom, então um sapato que a criança está querendo. A criança pega aquela informação rápida e chega para os pais, eu quero isso aqui. A criança não sabe nem o que quer, assim, né? Já diz que quer, porque eles trazem essas mensagens, essas musiquinhas por trás, tudo para fazer com que o visual e aquela percepção rápida, né, pegue e internalize aquilo ali como algo que você quer. É aquela sementinha que é plantada, que a gente estava falando do filme, né, também, A Origem. E aí a gente vê que serve para tudo isso, né? Se a gente chega, às vezes, até numa situação de trabalho, se você chegar para a pessoa e colocar na mente dela que ela quer aquilo, né? Acho que você gostaria de fazer isso, né? Às vezes a pessoa sem perceber, é mesmo, né? Eu gostaria. Então você é levado. E quantas vezes na nossa vida a gente faz isso, né? Se você perceber que a gente não quer algo, mas faz porque alguém diz que a gente gostaria. E isso serve para tudo na vida. Você não gosta de fazer, né, advogado, não. Você gosta de concurso público. Tem gente que não nasceu para concurso público, que não quer, não tem perfil, mas seria um excelente e destacado advogado, né? Então, por que a gente impõe uma situação de a gente querer algo que às vezes não é o nosso perfil? Colocam isso, impõem, a sociedade impõe, você tem que ser um médico, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser juiz. Isso, e tem isso, influenciáveis. Tem que ter muito cuidado para muito saber cuidado. o que é que a gente quer mesmo. Que é difícil, né? Você saber o que você quer de verdade, o que as outras pessoas colocam como um padrão para você seguir. Vamos lá para o padrão da beleza. Às vezes a família. O padrão da beleza é algo bem sério, né? O padrão da beleza, com certeza. É imposto para a gente que nós temos que ter um corpo X, né? Sem imperfeições, cabelo tal, se não tiver o cabelo um pouco ondulado, já tem que alisar. Então, por muito tempo, a gente vem vivendo essa pressão, né? Aí, você faz atividade física por causa do que é o corpo assim.
Não é o corpo assim. A gente vai trabalhando o corpo, você vai mudando naturalmente. Mas tem gente, não criticando, que se vê tão assim fascinado com essa questão do corpo, do físico, que esquece de trabalhar a sua saúde, que é algo a longo prazo. O corpo da gente não vai funcionar assim. Para você ter uma mudança no corpo, são anos trabalhando ali aquele, né, o músculo e tal, você exercitando. O hábito não é você fazer 2 vezes na semana que vai mudar seu corpo. É todo dia, é mudar a alimentação, é mudar a sua forma de vida, né? O seu hábito. É realmente um hábito saudável, uma vida saudável. Você muda o seu pensamento, você muda a sua forma de ver a alimentação, e aí você não consegue mais nem se alimentar de forma errada, assim, né? Poderemos dizer. Quando você se alimenta daquilo, você vê que seu corpo não aceita mais, porque você está vivendo em outra situação, você está querendo se cuidar, né? Então, sem ingerir aquela química toda, né? Aquela bomba calórica, aquilo tudo que lhe faz mal e deixa você doente. Hoje está comprovado aí, né? Câncer, tudo vem, se não for genético, alguma propensão, mas vem pela alimentação. Então, a nossa forma de pensar e de agir está tudo relacionado com a nossa vida. Isso vale para tudo, como a gente já falou aqui, de concurso, para trabalho. E aí, agora a gente está vindo para essa parte mais fitness, né? Essa vida saudável um pouquinho. Faz toda a diferença. Se você se alimenta mal, como é que você vai querer resultado no seu corpo? E, assim, aquela indústria, né, da pressão, do padrão, faz com que as pessoas, às vezes, sem a orientação médica, vão atrás de substâncias, né, de hormônios, enfim, sem uma orientação, porque uma coisa é você repor esses hormônios, porque o médico identifica nos seus exames que você está necessitando. Aí é uma outra situação. Você está acompanhado por um nutrólogo, que você vê que tem um acompanhamento sério, né, um médico. Mas tem muita gente que não vai por aí, né, que quer apenas aquele corpo aparente, que está tudo bem, né, que o corpo está todo saudável, ser todo musculoso, quando, na verdade, ali é só externo. Seu corpo por dentro está sofrendo uma bomba, né? E aí não aguenta muito. Eu vi até um médico um dia desses falando que essa luta, essa questão da aparência é tão grave, tão forte, que as pessoas, quando vão envelhecendo, aparece tudo que é doença, porque não conseguiu fazer um processo de longo prazo. E aí vamos comparar com os estudos? Eu sempre comparo. A atividade física é igual aos estudos, é igual a estudar, porque ela tem que ser um hábito. Né? Você tem que partir da noção, eu quero estudar para o concurso público, eu quero uma vida saudável. E aí as dores do começo são iguais, é o que eu sempre falo. Você faz atividade física, a primeira semana é uma das maiores torturas que a pessoa faz, né, Deise? A Deise fica só ali nos bastidores. Você sente dor até no cabelo, dor em todo canto, você não consegue nem sentar. Porque seu músculo não está habituado àquela atividade, aquela pressão no músculo, né? Seu músculo está rompendo aquilo ali e você tem que sentir. Como é que você não vai sentir dor em algo que você está fazendo uma mudança no seu corpo, né? E a mesma coisa com estudar. Você vai estudar, muitos alunos vêm para mim aí e dizem, eu não estou conseguindo ler bem, eu estou travando, estou lendo lento. Aí eu sempre digo, é a mesma coisa da atividade física. Se você não destravar a sua mente está bloqueada, porque você não vem estudando, não vem lendo, não tem o hábito da leitura. Muitas vezes a pessoa só assiste videoaula, está naquele estudo passivo, né? Então, falta a leitura mesmo, aquela leitura ativa. E quando você começa a ler, você trava. Você começa a ler um pouquinho, aí sua mente já cansa, aí você diz logo, não consigo ler. Para. E aí é esse momento que você tem que partir para continuar. Se você não continuar, ou se você parar a atividade física na primeira semana, tudo que você fez foi em vão. Né? Você vai continuar na estaca zero. Agora, quando você vai sentindo dor mesmo, vamos com a dor, né? Sente dor e continua, sente dor e continua. Vai lendo e vai a mente destravando. Aos poucos, todos os alunos que acompanham, comigo foi a mesma coisa. Aos poucos que a gente vai lendo, vai ganhando ritmo no estudo, a gente vai conseguindo ler com mais rapidez. De repente, você está lendo 20 páginas, depois você está lendo 30, está lendo 40, na mesma quantidade de horas. Né? Por quê? Porque você está ultrapassando os bloqueios. Então, quando você rompe esses bloqueios da mente e do corpo físico, então são duas coisas diferentes, mas semelhantes. Peraí, volta. Não, deixa só para continuar aqui. Vamos volta só um pouquinho aqui para a gente. Rebobina. Rebobina só um pouquinho. Tá. Essa questão de você começou, encontrou a primeira barreira, a primeira dificuldade. Geralmente as pessoas desistem aí.
Quando dor muscular, não tô muito, tá doendo muito minha perna, não vou mais para academia essa semana, não. Que é quando você tem que ir. Quando você sente a dor, é o momento que você tem que ir no outro dia, sim. Esse negócio de dizer, eu estou cansada, estou com muita dor, não consigo ir. Se você não for, o seu corpo vai se acomodar de novo e não vai conseguir romper aquela barreira. Isso. Tem que romper. A gente só avança, só evolui com dor mesmo, né? Sim, A dor boa. Tu falou a questão do corpo físico e É, da mente. a gente está trabalhando duas coisas. É corpo físico aqui com atividade física, né? E a mente com a questão dos estudos, com a leitura. Então, são semelhantes por quê? Porque você precisa romper esses bloqueios. A mente você precisa romper esses bloqueios da mente preguiçosa, né? Que não costuma ler, não tem o hábito da leitura, e o do corpo sentindo as dores musculares. E a preguiça também? Também, porque além da dor, mas eu falo mais na dor, porque é a dor que a gente também vai sentir lendo, do cansaço. Né? A gente vai sentir um cansaço mental, um bloqueio de não conseguir ler. E aí até ele perguntou aí uma técnica. A técnica é ler. Né? É igual você dizer assim, não tem fórmula mágica para estudar para concurso, não tem milagre. O milagre é sentar todo dia de manhã e estudar. De manhã, de tarde, no seu horário de estudo. É sentar, abrir o livro e forçar sua mente a estudar. Que é fórmula mágica. Vamos estudar aqui 7 dias, depois de 7 dias revisa. Eu nunca fiz isso e eu acho que a maioria das pessoas... Aquelas técnicas de memorização. Você estuda, com 7 dias revisa, passa mais 7, revisa de novo o que estudou. Nunca vi isso, nunca fiz isso. Para ficar repetindo o que você já... Para não esquecer. A memória da gente funciona com repetição. É igual a memória muscular. Né? Então, como é que você faz para ter essa memória? Estudando. Então, você pega um edital para concurso, você está estudando aquele edital, vai resolvendo questões, vai aprofundando, vai lendo. Chega um momento que começa a se repetir os assuntos, você vai voltar de novo para o começo do edital. E aí, nessa sua segunda leitura, você está ativando o que você já leu uma primeira vez. E aí a memória vai sendo ativada cada vez mais. A repetição, ela vem de várias formas. Vem através de questões, vem através da releitura do que você leu uma vez, porque a primeira leitura é só aquele impacto inicial, que você vai pegar as informações um pouco por cima. Quando você lê pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e quem estuda para concurso lê milhares, a gente chega numa prova oral dessas de concurso, com tudo tão decorado, com tudo assim tão repetido, que pode perguntar assim, você sabe às vezes até o número da súmula, ou o número a página do artigo que está aquilo ali. Apesar de não precisar você dizer, mas você sabe, de tanto ler, de tanto repetir. Porque as pessoas querem que em 3 meses, 6 meses, você já seja uma pessoa, um doutrinador, né, que saiba e domine todos os assuntos. E o estudo, assim como a atividade física, o nosso corpo, exige prazo, tempo, né? Tempo. E a gente tem que respeitar esse tempo. Tem gente que tem facilidade em pegar uma leitura ali rápida e já memorizar. Tem outros que não, que são mais lentos, que precisam respeitar o seu tempo de aprendizado e saber que precisa repetir mais aquilo ali, ler mais, diversas vezes, até internalizar aquilo ali como uma memória ativa. E com a medida que você vai fazendo provas, resolvendo mais questões, treinando, anotando o que você está errando, as suas dificuldades, aquilo ali começa a fazer parte do seu intelecto, dos seus pensamentos diários, porque você vai vendo isso constantemente. E aí a memória vai ativando cada vez mais. Então, não tem segredo para você memorizar, não tem segredo para ler mais rápido. Quem lê um livro, pega um livro desses aqui. Tem gente que lê um livro de 300 páginas, um livro de literatura mesmo, rapidamente. Devora o livro num dia, às vezes. E essa pessoa lê super rápido, lê bem. Mas se for estudar para concurso, ela já não vai conseguir tão bem assim, porque o assunto é diferente. Então, numa primeira leitura, você é natural travar. Numa segunda leitura, sua mente já está mais aberta para aquela informação, você já lê mais rápido. Então, quando você já leu várias vezes, você já passa a vista, já sabe que leu aquilo ali, já sabe até do que é. Então, assim, é a nossa preguiça de ler. Né? A gente quer aprender, na primeira vez que pega um livro, um papel, já quer que aquilo ali seja absoluto, como algo que você já internalizou, já sabe, se for fazer uma prova, vai passar. E não é assim. Você percebe que quem lê livro de capa a capa, muita gente diz, eu vou ler os livros de capa a capa. Por que essas pessoas geralmente não passam em concurso? Porque o concurso exige que você seja objetivo no estudo. Então, para você passar, você não precisa ler um livro de capa a capa. Você precisa saber o que é mais cobrado e o que você precisa focar como mais relevante. Isso. Então, um edital inteiro, ninguém consegue ler um edital inteiro, mas você tem que ter noções dos pontos principais, todos, praticamente. E aí, vendo as provas,
E vendo as provas passadas, resolvendo questões de provas passadas, vendo que as bancas costumam cobrar mais. As pessoas que sabem estudar para concurso, que têm essa perspicácia, essa malícia que eu falo assim de prova, conseguem um resultado muito rápido, mais rápido do que os outros que querem ler tudo de ponta a ponta. E a gente faz isso no começo dos nossos estudos, todos nós cometemos esse erro. Eu, meu esposo, todo mundo. A gente quer ler tudo, quer ler livro de ponta a ponta. E o que acontece? Chegando no concurso, não passa, reprova feio. Por quê? Porque o que você está ali no livro, você aprende, gera bagagem, gera conteúdo, não é inútil, mas para concurso não serve da forma para você conseguir a nota de corte, a aprovação de forma mais rápida. Um exemplo, tem muitas pessoas inteligentíssimas que eu conheço, que leem muito, sabem muito, e não conseguem ser aprovadas. Outros que têm um conhecimento superficial de tudo, mas que sabem fazer prova, sabem resolver prova, entendem o que o examinador quer, entendem o que a banca quer, passam. Né? Então, por quê? Porque essas pessoas sabem fazer prova. Né? Isso serve para todos os concursos, seja um mestrado, um doutorado, uma prova de vestibular, uma prova de concurso. Quem sabe fazer prova, quem estuda a banca, quem estuda as outras provas, acaba se dando melhor do que quem quer ler todas as doutrinas, todos os livros, fica divagando, se perdendo, sem objetividade. Só passa em concurso quem tem objetividade mesmo. Isso aí a gente descobre sofrendo, a gente descobre com o tempo, vai descobrindo o que a gente precisa. Eu sempre tive muita dificuldade com prova objetiva, porque eu sempre gosto de escrever muito, então me dava melhor nas provas discursivas. Mas na objetiva foi um sofrimento, porque eu tinha que alinhar o meu conhecimento, que eu queria ler muito, sendo muito prolixa com tudo, com a objetividade de uma resposta objetiva, de você identificar ali, é isso aqui que o examinador sempre cobra. Para mim, nesse concurso de juiz, foi muito claro isso, porque eu, basicamente, como eu já tinha essa bagagem, eu basicamente só resolvia questões. Então, para a prova, ajudou muito, porque as questões se repetem. Né? Então, muitas questões que eu tinha resolvido estavam lá, igual, ou parecida. Um item que tinha sido cobrado numa questão de uma prova passada era um item de novo. Então, aquilo ali, se você aprende a estudar dessa forma, otimizando o seu estudo, você acaba tendo maior rendimento, assim, na nota, em tudo. Mas, lógico, ninguém vai chegar resolvendo questões, estudando por questões, se não tiver uma base. Então, tudo no estudo é assim. Por isso, você tem que respeitar esse processo. Porque, para você chegar nesse momento de só resolver questões e de conseguir ter essa visão do que você precisa melhorar com seus erros, você vai errando e vai estudando aquilo que você é mais fraca, você precisa ser fraco em poucas coisas. Se você for fraco em tudo, é porque sua base está ruim. Então, é a importância da base, a preocupação. Vou até fazer uma comparaçãozinha aqui com o poder do subconsciente, fazer esse link, né? A base, falta base para a gente. Você vê que muita gente termina a faculdade sem base, né? Não leu as doutrinas, os livros que precisavam ser lidos durante a faculdade. E aí, o poder da gente, do subconsciente da gente, está muito fraco, porque a gente não treina o poder do subconsciente. A gente não treina o que a gente quer, não mentaliza o que a gente quer e não pensa exatamente como a gente quer as coisas. A gente deixa as interferências externas, a realidade, limitar a nossa visão de mundo, de forma a achar que a gente não é capaz de fazer algo, ou aquilo, ou não pode fazer isso, porque as pessoas disseram isso, que a gente não podia, quando, se a gente inverter a ordem, né, tudo está dentro da gente, tudo. Então, o nosso pensamento de o que a gente quer tem que partir da gente, não é de terceiros. Ninguém pode impor o que você vai conquistar, o que você vai fazer, ou o que você precisa. Né? Então, isso tem que partir da gente. Se for a nossa vontade não querer, que seja a nossa vontade dizer não. Né? Se for a nossa vontade dizer eu quero isso, vai ser assim. E aí você pode até se arrepender de ter ido por esse caminho, por essa escolha. Mas essa escolha ela é uma responsabilidade completamente nossa. E aí eu sempre pensei isso, eu ficava sempre pensando, eu quero que a minha responsabilidade seja por uma escolha minha. Né? Então, se eu resolvi estudar para um concurso, se eu resolvi querer fazer um concurso para juiz, se eu resolvi fazer, sei lá, de outra área, um exemplo de quem quer, eu não quero mais direito, tem gente que é assim, não me identifico, hoje eu quero fazer outra área, seguir outra carreira. Que você faça por uma escolha sua, não porque alguém está impondo que você precisa do dinheiro, que seja por vocação, porque você quer aquilo. Porque você pode perceber que quem é bom no que faz pode ser em qualquer área, se destaca. Se você for... Tem médicos que não olham nem para a cara do paciente. Isso é médico? É um médico dizer, que atende sem olhar para você, saber o seu problema? Não é médico. Né? Então, pessoas sem vocações têm um bocado.
no direito, né, como todas as profissões. E você vê isso claramente. Quem tem vocação consegue modificar a realidade de várias pessoas ao seu redor. Então, assim, quem tem vocação para a magistratura, né, que realmente vê aquilo ali como atendimento à sociedade, né, de você receber as pessoas, ver que aquilo ali tem partes que necessitam aquele processo, não é só papel, né, é uma vida. Tem vidas ali dentro. Eu lembro muito que uma vez eu conversando até com um desembargador, ele falou isso para mim. Daiana, sempre lembre que não é esses papéis todos que estão aqui amontoados, na época que era físico, assim, né, hoje é tudo digital, mas ali continua sendo um processo. Aqui são vidas, né? Então, não é só um processo, não é só um papel que está ali parado. Então, sempre, e eu hoje, atualmente, como oficial de justiça, sempre olho ali, vendo que tem vidas, né, ali envolvidas. Então, tem pessoas passando fome, tem mães com filhos que estão precisando de uma pensão, que não tem nem como comprar um leite para uma criança, e o pai abandonou, o pai, às vezes, não pode também. Então, é muito difícil você até ver esses dois lados, né? Porque tem pai que realmente não tem condições financeiras e estão passando fome, e tem a mãe também que está com aquela criança e vários filhos que não tem consciência, a gente julga, né? Costuma julgar. Por que teve tantos filhos, né? Mas vai ver a realidade daquela pessoa, né? Aquela pessoa não tem educação, não tem saúde, não tem nada. A única coisa que ela tem é, às vezes, nem onde morar. Então, é muito difícil julgar. É muito difícil, assim, julgar, não falo no papel de juiz, eu falo no papel de você apontar o dedo e dizer por que ela teve filho, então, por que isso, por que aquilo outro. Lógico, todo mundo hoje sabe que tem que se cuidar e tal. Mas essas pessoas têm... Eu vendo na realidade mesmo, indo para esses interiores, zona rural braba assim mesmo, você vê que é tão primária as coisas, é tão assim, que nós somos privilegiados. Para começar daí. Eu sempre falo que quem estuda, quando às vezes a pessoa diz assim, eu estou com preguiça de estudar. Eu olho, a gente que tem a oportunidade de estudar é um privilegiado, que tem gente que daria a vida para poder ter uma oportunidade de sentar no seu lugar e estudar. Então, eu sempre me vi, por mais que às vezes eu tinha estudando, na época que eu estudava, e na faculdade mesmo, várias vezes eu fazia um estágio, né, fazia 2 estágios, e várias vezes eu deixava de almoçar para ter dinheiro para poder comprar xerox. Não era nem livro. Então, porque eu tinha que ajudar em casa, eu tinha que pagar passagem de ônibus, e eu sabia que eu tinha que estudar, porque eu queria passar no concurso. A única visão que eu tinha, assim, eu queria passar no concurso. E eu sabia que, para passar no concurso, eu tinha que fazer meus sacrifícios. Então, eu tinha que conseguir 2 estágios, tinha que dar aula particular. Eu dava aula na época do vestibular, eu dava aula de reforço de português para ter o dinheiro das passagens para pegar o ônibus. Então, eu lembro demais, foi tudo com muito sacrifício. Às vezes a pessoa vê o hoje, né? Conseguiu, foi sorte, né? Foi fácil. Mas a gente que tem uma história, que teve que ficar, às vezes, o dia inteiro sem comer, chegar às 11 horas da noite com fome, e tendo que estudar, e no outro dia não ter o que comer, e voltar a pegar o ônibus, e voltar de noite. Então, tudo isso você vê. Como é que a questão que tu perguntou ali no começo, né? O que é que te faz motivar? O que é a tua motivação? É mudar a vida. Então, assim, eu sempre pensei, eu vou mudar a minha vida e das pessoas que estão comigo, dos meus pais, da minha família. Então, se isso aí, para mim, eu posso até chamar assim de motivação. A gente tem que se agarrar a algo que queira mudar. Se não for a sua própria realidade, que seja a realidade da sociedade, das pessoas que estão passando fome, que tem muita gente por aí. E, na condição de ser aprovada no concurso de juiz, foi exatamente por isso, porque eu queria não ser a pessoa que pede, eu queria fazer. Sempre pensei nisso. Eu quero chegar lá e fazer, poder dar, quando for justo, né? Mas poder ter esse papel de modificar a vida das pessoas, que a gente modifica de todas as formas, sendo juiz ou não. Como oficial de justiça, dou até o exemplo, tudo que eu posso fazer para ajudar as famílias, como pode uma forma de pagar, tipo, às vezes tem uma pessoa tendo uma dívida fiscal que vai perder a casa por uma penhora no valor de R$ 50, entende? Então, eu digo assim, não, de jeito nenhum, você vai pagar. Às vezes, se não pagar, você até ajuda a pessoa para poder pagar aquele boleto, que a pessoa mora assim, só tem aquilo, você paga aquela ali, R$ 50 daquela pessoa para ela não perder a casa, ser penhorada para a prefeitura, né, na execução de dívida tributária de não sei quantos anos, que a pessoa não tem advogado, não tem nada, e perder um bem, ficar no meio da rua com filhos, crianças, porque deixou de pagar uma dívida assim. Então, se você não tiver essa consciência humana, essa visão, você vai fazer o quê? Chega lá e penhora. Pega o mandado, papel. Não, o juiz mandou aqui penhorar. Porque o juiz ele não sabe também, não tem como saber da realidade daqueles milhares de processos.
Então, na prática, você tem que perceber isso, tem que ter essa sensibilidade. Tu traz teu lado mais humano. Sempre, né? sempre. Então, quando eu vejo processos assim, o que eu posso fazer? Eu falo, senhora, vamos pagar isso aqui, vai dar certo. Aí os vizinhos pegam e colaboram, eu faço uma movimentação para a pessoa não sair de casa. Então, antes de... Eu até falei uma vez com o procurador do município lá. Gente, não tem condições de penhorar por R$50. Até tem um valor mínimo que eles estabelecem para poder começar a fazer as penhoras. Porque é você jogar pessoas na rua, né? E aí, a responsabilidade do Estado nisso, né? Então, isso é muito grave. Não é só chegar e expulsar a pessoa, tirar tudo e dizer assim, está feito, né? Não é. Então, lógico, tem uma decisão. Mas se a pessoa, às vezes, não compreende aquilo ali, que só bastava pagar, vou pagar essa dívida aqui, eu nem sabia que eu tinha essa dívida. A pessoa vai lá, todos os casos que eu peguei, as pessoas pagaram. E o que a prefeitura quer? Quer que pague. Ela não quer tirar a casa de ninguém, não. Ela não quer a penhora em si. Ela quer que pague. Então, se eu resolvi o problema, a pessoa pagou, problema resolvido, só que da outra forma, a forma mais benéfica, né? E aí está faltando isso, eu vejo que está faltando essa sensibilidade nas carreiras, nas profissões, de as pessoas tentarem resolver pensando no outro, não pensando só em se livrar do processo, do que você tem. Eu quero logo me livrar disso aqui, bater a meta. Não é meta, a vida da pessoa não é meta, né? Então, o que você pode fazer para ajudar, seja como médico, oficial de justiça, advogado, dentista, qualquer coisa, né? Acho que todas as nossas profissões têm pessoas envolvidas. E todas elas precisam, às vezes, só de uma informação. Né? Então, assim, eu acho engraçado que tem muitos casos. Um outro exemplo foi uma vez eu fui fazer era busca e apreensão. O rapaz tinha só uma moto para trabalhar, um senhor, e aí eu expliquei para ele, mas como é que... Eu expliquei para ele, disse, olha, realmente é porque é de processo, expliquei tudo. E aí eu lembro demais, porque eu fiquei muito emocionada nesse dia, porque ele disse assim, olha, foi a primeira vez que alguém da justiça me explicou um processo para mim, assim, de eu entender que eu vou resolver no banco, vou conseguir pagar e vou ter minha moto de volta. Então, às vezes, a pessoa chega no susto, vamos levar, vamos pegar, vamos terminar, tira tudo, e aí a pessoa nem entendeu o que aconteceu. Né? Então, todos os casos que eu vou, eu demoro por isso, porque eu fico lá, explico, leio o processo, digo o que aconteceu, o que ela tem que fazer, quais são os próximos passos, procurar defensor público, procurar advogado, e aí resolver aquele caso ali com as partes satisfeitas. Né? Então, a gente tem que ter essa dosagem, né? Com conciliação, mediação, é um pouco disso na nossa vida. E serve para tudo. Né? Serve para tudo. Mas eu sou super tagarela. Mas Quantos minutos já? 1 hora? 1 hora e 10. Pois é. Mas, assim, no final das contas, aplicar... Acho que esse livro aqui, a gente vou até mostrar, tu coloca também, né? Sim, olha o meu aqui. Nosso livrinho. Eu tenho que levar a cara. Esse livro, até para quem estiver... Eu indico muito para os... Todo mundo que fala comigo, eu indico esse livro, né? Eu indico esse livro, porque ele não é um livro de você só ler. Ele é um livro de estudar. Porque a gente não tem muito com quem conversar sobre assuntos da mente. Nossa mente, toda hora a gente brigando com ela o tempo inteiro. Eu quero fazer isso, não, mas estou assim. Eu quero fazer assim, não, mas estou cansada. Estou com preguiça. Sempre pensa no problema, na dificuldade. E aí você interrompe, às vezes, algo que você poderia conquistar só pensando no problema. Então, esse livro aqui, quando você vai lendo, você vai conseguindo mudar a sua forma de pensar. E eu acho que é isso que muda a nossa vida. Eu acho não, tenho certeza, porque a forma que a gente pensa, ela reflete nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então, se eu penso de uma forma positiva, de uma forma que eu vou conseguir crescer com ela, evoluir com ela, lógico que isso está mudando a minha vida para o melhor. Agora, se eu fico pensando no problema, na dificuldade, no que vai ter de ruim no meu caminho para eu conquistar aquilo, eu não vou mover um pé, né? Uma palha, como dizem, né? Por quê? Porque eu não vou me ver forte o suficiente para conseguir chegar lá no final. Esses degrauzinhos que a gente vai conquistando, a gente só conquista porque a gente precisa com a mente forte. E a força está na mente. Está na mente, absolutamente na mente. O corpo você cuida com atividade física, com alimentação, mas para você mover esse corpo, a sua mente tem que ser muito forte, a ponto de todas as pessoas dizer assim, você não é capaz, e você sozinha dizer, eu sou capaz. E não precisar de ninguém para bater palmas para você, ou então lhe dar um empurrão, porque você tem isso dentro de você mesmo.
entendeu? Então, assim, a gente não precisa buscar fora. E o grande problema das pessoas, e eu me incluo também, que muitas vezes é assim, é a gente buscar aprovação. Exatamente isso. Você só faz algo... A gente busca a aprovação de todo mundo, a gente busca a aprovação de amigos. Ah, eu estou fazendo isso porque você quer o quê? Vamos lá para o Instagram. Você quer o quê? Vamos para a doença de hoje em dia, o Instagram. Você quer o quê? Curtidas. O que serve uma curtida? Tem pessoas que você nem conhece que curtem, né? Mas essa curtida, para você, influencia o quê? Ah, uma pessoa que tem 10 curtidas, a outra tem, sei lá, milhares de curtidas, 8 milhões de curtidas. O que isso quer dizer? Às vezes, aquelas 10 curtidazinhas que estão ali são de pessoas próximas a você, que realmente lhe conhecem, lhe valoriza, né, que está ali realmente lhe apoiando, lhe dando força. E aquelas milhares lá estão nem aí para você. Estão doida que você caia um dia para poder depois ficar falando de você e dizer, olha aí, ou então criticando, ou então indo para o outro lado. Então, essa preocupação que a gente tem com as aprovações dos outros faz com que a gente diminua a nossa vontade de querer. Então, é muito grave isso, né? Porque se a gente não precisa de aprovação, se a gente consegue se reconhecer como um sujeito ativo, que sabe que veio para cá para criar, um ser criativo, que ele fala muito, né? Nós somos um ser criativo, que produz. Então, não precisa de aprovação de ninguém. Tanto é que você vê que o que é conquistado, ou então o que muda na realidade das pessoas, são as minorias. Aquelas minorias que lutam contra a multidão, que pensam diferente, que vão atrás, que lutam, que morrem por isso, às vezes por um ideal, é que, de repente, no futuro, o pensamento que vai prevalecer é o daquelas pessoas. Você vê isso em todo canto, na história, né? Então, as minorias não tiveram aprovação de ninguém para conquistar um direito. Vamos lá para o feminismo, para as mulheres, olha o direito de voto. Sempre foi a minoria conquistando um espaço sem apoio. E aí a gente busca tanto essa aprovação, tanto esse apoio, e esquece que tudo está dentro de nós mesmos, né? Sempre, sempre. E eu acho que é isso, né? Basicamente. Ótimo, resumiu assim, bem legal aqui no final. E esse livro aqui, Daiana, porque só para eu, né, finalizar aqui, o contato que tu teve com esse livro, tu falou que era adolescente, né? Foi na época do vestibular. Foi na época do vestibular, que já é uns aninhos, né? Mas como foi? Tu passou numa livraria? Não, esse livro... Não sei, simplesmente estava na minha casa. Não sei, estava. Não sei como chegou. E eu peguei esse livro para ler. Não foi teus irmãos? Não, piorou. Não sei. Não sei como chegou. Só sei que, de repente, esse livro estava nas minhas mãos, em casa. Os livros antigos. Os livros antigos, que eu acho que meu pai tinha colocado, trouxe de algum canto, não sei. Mas eu sempre me interessei assim, por livros, né? E aí, quando eu vi esse livro, Poder da Mente, é ele mesmo que eu vou ler. Nem conhecia sobre isso. E fui começando a ler, e aí não tinha um dia sequer que eu não lesse. Então, eu li... Outro que me fortalecia muito era o Salmo 91. Né? Então, eu lia tanto esse salmo, que eu sabia decorado. Para o vestibular... Também é um salmo muito forte, muito poderoso. Então, assim, você lê ele, mentaliza ele, me dava uma força. Eu conheço como o Salmo 90. Será que é porque é diferente a Bíblia? Deixa eu ver. Ou então eu posso estar errando, né? A conferência é Salmo 90 ou 91. Eu não sei. Daisy. Vamos lá, Produção. Vamos ver aqui. Eu posso estar colocando os números também. E engraçado que esse livro aqui, a primeira vez que eu vi esse livro foi no Bienal do Livro aqui em Fortaleza. Acho que foi em 2019. É 91? É 90? Não, tem umas Bíblias que... Aquele que habita é o 91 mesmo. É porque muda a Bíblia. Eu acho que não sei. Enfim, tem mas é esse. É porque lá em casa tem bem grandão, aí tem assim, Salmo 90. Pronto. Sim, como é. Mas ele eu lia muito e colocava muita emoção. É isso que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Você lê com emoção, assim. Eu lia tanto ele, eu lembro, se você fechar os olhos, eu lembro até como eu lia ele na época do vestibular, porque eu lia tanto, porque eu pedia forças a Deus para conseguir estudar, né? Para ter condições de estudar e ser aprovado, porque o meu futuro ali, se eu não passasse logo, eu ia ter que trabalhar, e talvez eu não tivesse nem entrado numa universidade, né? Pelas minhas circunstâncias de vida mesmo, de ter que logo trabalhar, de ter dinheiro para me sustentar. Então, é uma pressão muito grande quando você não tem condições financeiras, né? Então, eu me vi agarrada de uma forma de que eu tinha que passar naquele ano, que senão eu não ia conseguir
ia ter que desistir de um sonho, porque eu não tinha condições de pagar uma universidade particular também. E, apesar de eu ter feito os vestibulares lá, tinha passado na Unifor, mas não tinha condições de pagar. E eu lembro demais que no dia que eu reprovei, eu reprovei na segunda fase, eu chorava muito, 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 muito. Aí eu lembro demais que eu dizia assim, eu não vou conseguir fazer, né, a faculdade, não vou passar, não passar. E aí meu pai, mesmo na situação que a gente vivia lá, né, e tudo, aí ele disse, volte, que eu estava até na minha tia, eu lembro que ela morava em João Pessoa já, ela tinha se mudado para lá. E aí ele disse, volte e vai estudar que você consegue. Aí foi quando eu voltei, passei um dia inteiro atrás de cursinho, pedindo bolsa, levei minhas notas, né, do vestibular, e aí consegui num cursinho. E aí, pronto, esse ano eu me dediquei com minha vida, como eu já vinha estudando, já queria muito, né? E aí eu me dediquei de corpo e alma para esse vestibular, né? Porque, para mim, era... Tanto é que eu considero o vestibular como mais importante na minha vida do que até concurso. Concurso é a minha profissão, assim, mas o momento que eu vivi para o vestibular é uma virada, porque eu saí de um nada para ter uma profissão, né? Entrei numa universidade, na UFC, numa faculdade tradicional de Direito, então, que era meu sonho. Eu visualizava, eu dormia, imaginava a faculdade, aquela do centro, né? Eu visualizava ela, entrando nela. Então, como para mim isso funcionou, né? Porque a UFC, eu ficava tão nervosa, eu me tremia só de falar da UFC. Para mim era um sonho. Então, para mim, o sonho de ter entrado na UFC, ele bate até os concursos, assim, lógico, profissionalmente, pela parte financeira, pelo como eu posso atuar modificando a minha realidade, excelente. Mas a sensação que eu senti na minha aprovação do vestibular, ela foi assim extraordinária, porque foi onde eu disse assim, agora eu posso mudar a minha realidade. Porque eu tinha que mudar a minha realidade tendo uma profissão. Senão, eu ia concluir o ensino médio, ia trabalhar, não ia ter nada, né? E aí, para mim, quando entrei lá, eu disse, agora eu tenho uma oportunidade, né? E aí foi quando fui construindo minhas oportunidades. Tanto é que no terceiro semestre, hoje eu queria até homenagear ele, que é o professor Alexandre Rodrigues. Ele faleceu quando eu estava no último semestre. Eu fui aluna dele no último semestre dele, da faculdade, no terceiro semestre. E ele faleceu com câncer no cérebro, então assim foi muito rápido, novo. É uma pessoa maravilhosa. E assim que ele me viu, ele perguntou, Daiane, você quer estagiar? E aí ele, mesmo com o problema que ele estava, né, e eu no terceiro semestre ainda, era no final do ano, ele doente, quando foi no começo do ano, ele lembrou, ele tinha pedido meu telefone, até chegou a perder, pediu para outro aluno e me chamou para trabalhar no Tribunal de Justiça. E aí mudou tudo, minha vida, né? Porque trabalhar no Tribunal de Justiça foi como eu quis estudar para concurso, mais ainda. Conheci o David, né, meu esposo, que aí mudou toda a minha vida. A gente casou, teve as nossas filhas, né? Então, passamos no concurso, ele passou, hoje também é juiz, agora aqui no Ceará. Nós dois passamos o mesmo concurso juntos, né? Mesmo com 2 filhas, toda a dificuldade. E, enfim, tudo fez sentido, mesmo quando a gente, no começo, achava que nunca ia conseguir voltar para o nosso estado, para a nossa casa, que era o nosso maior objetivo, era voltar aqui para o Ceará. E aí tudo foi dando certo no tempo certo, que é aquilo que eu falo, né? A gente continuou estudando, e aí eu passei para oficial de justiça aqui, ele passou para defensor aqui, e depois a gente estudando conseguiu passar os 2 para juiz. Então, assim, é uma trajetória que a gente vê, e tudo pelas oportunidades, né? Então, o professor Alexandre, naquele momento, ele me deu a oportunidade de trabalhar num lugar onde mudou minha vida. E mudou a dele, porque também foi o professor Alexandre que colocou o David lá. Ele era assessor do desembargador, pai do professor Alexandre, né? E aí a gente se conheceu lá. Então, para você ver como tudo está conectado, né? Como tudo, quando você está aberto para isso, você busca muito algo, esse algo vem. Exatamente. Porque não é só o universo, que essa expressão, o universo. Mas esse universo, ele fala muito aqui, o universo é tudo que nos cerca, né? Toda a nossa realidade externa que a gente não compreende, mas que a gente tem, sim, esse livre-arbítrio, né? Essas escolhas. E se a gente for pensando e tendo um pensamento do bem, de querer o bem, de pensar no melhor, aquilo ali vai chegando para você, né? Quando você quer realmente traz dentro de você coisas boas, você atrai. Que aí vem a questão da lei da atração, que a gente pode deixar para um próximo momento, porque a lei da atração ela está intimamente, diretamente relacionada com o poder da mente. Qual foi o livro que tu leu, O Segredo?
Também, né? Mas aqui ele fala muito da lei da atração também. E todos os livros, todos os vídeos, os livros que falam do poder da mente, do poder do subconsciente, relacionam com a lei da atração também. Porque não são a mesma coisa, mas o poder do subconsciente, se você souber usar, você está utilizando a lei da atração. Sim. Quando você atrai bom ou ruim. Sim, o meu contato com esse livro, né, que eu te perguntei como tu teve esse primeiro contato com esse livro, o meu foi numa Bienal do Livro, acho que foi em 2019, eu não lembro. Teve uma Bienal, acho que foi em 2014, eu acho. Ela é de 2 em 2 anos. Aí eu acho que foi em 2019, eu não lembro. Eu vi o livro lá na prateleira chamou. E aí eu não sei porque eu não comprei, mas eu fiquei com esse livro na cabeça. Eu não vou comprar esse livro. Aí logo depois eu comprei. Mas ele não saiu da minha cabeça, acho que pelo título, não sei, né? Eu sempre me interessei muito por essa parte espiritual. Não só relacionada ao poder do subconsciente, poder da mente. Então, sempre gostei de ir muito atrás, ver vídeos, ler. E aí até brinco muito com o David também. Eu disse assim, sempre vou falar para ele diz que eu adoro, né? É uma linha de pesquisa minha, assim, que eu quero muito seguir e aprofundar mais. Porque é um universo paralelo sobre isso aqui. É muito bom. Porque cada vez que você lê mais, você se fortalece. Então, cada vez que eu leio esse livro, já li várias vezes, mas toda vez que eu estou me sentindo um pouco fraca de espírito, assim, eu leio. E eu saio fortalecida. Porque eu sei que eu preciso só acreditar mais em mim. Porque tem muito estudo sobre isso, muita gente que pesquisa sério mesmo. Então, aqui não é só um livro de romance, nem um livro só de leitura, não. É um livro de estudo, que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia mesmo. Então, não é só para você ler e deixar na cabeceira, não. É de aplicar. Então, é você ler e se fortalecer. Acho que era isso que eu estava falando. Que a gente precisa, quando se sente... É normal, eu até vi no teu vídeo, é normal a gente se sentir triste, a gente tem que respeitar a gente estar triste. O ser humano não é feito só de alegria, não. De felicidade, não. Felicidade são pequenas, instantes, né? E aí você tem que trabalhar com a tristeza também. E saber que tem dias que você está triste, está desempolgado, não está tão bem. E nesses dias que você não está tão bem, a sua mente, o seu espírito tem que estar fortalecido. Porque senão você pode, como acontece, né? Você entra numa depressão, acaba não se sentindo mais feliz consigo mesmo, né? O amor próprio se perde. Outro tema que a gente pode falar sobre o amor próprio, né? Principalmente algo relacionado às mulheres, porque tem muitas mulheres que acabam... Vem até no Instagram também para mim, quando a gente fala de se cuidar, de pensar positivo, de mudar a sua rotina. Tem uma menina muito legal que ela veio falar para mim, disse que as frases, né, quando eu coloco lá no Instagram, e a questão da atividade física, fez ela mudar o comportamento dela com o marido, com os filhos, porque ela não estava gostando de si como ela estava, não estava se aceitando pelos padrões impostos, né? E aí essa mudança de pensamento, né, de você se aceitar, de você querer se olhar no espelho e se achar bem, né, cuidar de você, fez ela mudar a vida dela. Então, às vezes, a gente indiretamente ou diretamente está ali interferindo na realidade de outra pessoa. E aí, como é que você quer interferir nessa realidade? De uma forma positiva ou de uma forma negativa? A forma como você se expõe nas redes sociais influencia. Tá aí essas influências, né? Jogando, às vezes, coisas tão fúteis, né, negativas, de impondo marcas, às vezes muitos nem usam, faz logo uma cirurgia, não criticando cirurgia, assim, você está com a lipo e vai dizer para aplicar aquele creme, às vezes a pessoa compra aquele produto achando que é real, né? Não tem como. Então, assim, seja real nas redes sociais também, é necessário ser real, né? Então, se você... Tem muitas pessoas sérias, né, que realmente fazem uma publicidade séria, daquilo que realmente prova, que vê que é bom. Então, assim, não ficar se enganando, nem ficar jogando isso, externalizando coisas doentes, né? Doentes, que a gente já está vivendo um mundo muito doente. Então, a gente precisa fortalecer esse nosso lado humano, esse nosso lado saudável, para que mais pessoas se influenciem positivamente com isso, e aí mais pessoas vivam o bem-estar mesmo, né? A saúde, o equilíbrio, uma vida... próspera. Isso. E uma vida que seja saudável, ela envolve todos os aspectos, porque liga o equilíbrio. Você, com equilíbrio emocional, você consegue estudar bem, você consegue se exercitar, você consegue render no seu trabalho, você consegue estudar, fazer tudo. Então, se você não tiver paz interior mesmo, estar conectado com o que você quer de verdade, você não consegue render. Às vezes você está estudando e fica pensando coisas nada a ver, pensando besteira e se perde, e vê que não vai fazer isso. Distrações. Então, para você estar ali em paz com você, não que seja um ambiente tranquilo, aquela coisa assim, tem que estudar no silêncio absoluto, não é isso.
Muita gente fala isso, você aprende a estar enjoada no que for. O equilíbrio ele é de dentro, né? Então, não procura equilíbrio fora. As condições perfeitas não existem. O ambiente perfeito não existe. Né? Quando você aprende isso, você estuda em ônibus. Eu estudava dentro de ônibus, estudava no médico, nas audiências, esperando o juiz, com o pessoal gritando lá. Então, assim, estudava em todo canto, toda hora, e não tem isso. Não tem condições de você estar numa mesinha bonitinha, sentar e estudar. Quando acontece isso, você tem que pedir a Deus, meu Deus, obrigada. Então, é raro. E aí a gente tem que se virar no que tem. Quando a gente espera muito as coisas perfeitas acontecerem, a gente só espera. E aí não... Isso, então feito melhor que perfeito. Então, faça o seu melhor. É a que eu até coloquei no Instagram. Fazer o melhor é diferente... Até para encerrar aqui, vamos encerrar com essa frase. Fazer o melhor é diferente de fazer o possível. Né? Fazer o seu melhor... dentro das circunstâncias que você possui, você dá o seu máximo. Fazer o possível tem um sentido de mediocridade. Você diz, não, mas isso é suficiente, vou fazer só isso aqui mesmo. Você está fazendo só o possível. Você não está fazendo o que você poderia fazer. O que você poderia, sim, chegar lá, você estaria fazendo o seu melhor. Mas, quando você faz só o possível, você fica a desejar. Então, assim, não sejamos medíocres, né? Que a gente diariamente busque dar o nosso melhor, ainda que não seja o ideal que a gente consiga naquele momento, mas, para aquelas circunstâncias, é o máximo que a gente poderia dar. Às vezes, não ser aprovado no concurso por 1 ou 2 questões, a gente deu o nosso melhor, a gente chega com aquela sensação da prova, eu dei o meu melhor, não passei por circunstâncias alheias à minha vontade, não era o meu momento, vai chegar. Mas, quando você chega numa prova e vê essa prova, poderia ter estudado mais, poderia ter dado mais de mim, você está fazendo só o possível. Às vezes, nem isso. Então, que a gente dê o nosso melhor. Se a gente der o nosso melhor, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a nossa hora vai chegar também. Né? Sempre chega. Mas, todas as áreas da vida em também, tudo, né? em tudo. Sempre dá o nosso melhor. Fazendo atividade física, dê o seu melhor, não seja só mais um que está ali, né, no meio da academia. Dê o seu melhor com tudo, né? Se alimente bem, viva hábitos saudáveis, mude sua vida. Se quer estudar, realmente leve a sério os estudos, né? Trabalhe para o estudo mesmo, dê prioridade aos estudos. Quando a gente prioriza algo, aquilo faz com que a gente dê o nosso melhor. Então, dar o nosso melhor é a gente viver aquilo de verdade, não só ser mais uma distração, algo a mais. Não, eu vou fazer aqui, se der certo, deu. Jamais. O pensamento, eu vou fazer aqui para dar certo. Se você quiser desistir, desista. Mas, se você decidiu algo, faça para valer a pena. Né? Você diz assim, eu tentei, dei o meu melhor, não consegui por circunstâncias, mas ainda vou conseguir, vai chegar o meu tempo. Quando a gente não desiste de verdade, a nossa vez chega, né? Sempre chega. Uma frase que fala, se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Né? Eu leio. Essa frase que eu li, que eu tinha colocado aqui, foi até do Instagram que eu coloquei assim, ó, fazer o possível é completamente diferente de fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor com as condições existentes exige capricho, né, que a gente se dedique, o que ultrapassa a mediocridade de fazer apenas o possível. Então, que a gente possa realmente fazer o nosso melhor, né, todos os dias. Dormir, ao dormir, você poder fazer aquela balança, que eu sempre falo isso muito. O dia tem pontos negativos e pontos positivos, óbvio, mas, no final do dia, você tem que dizer assim, os pontos positivos prevaleceram. Se os pontos positivos foram maiores, né, do que os negativos, o dia já valeu a pena. Se você conseguiu render bem nos estudos, conseguiu dar o seu melhor, conseguiu estudar, não foi, às vezes, daquele jeito que você gostaria, mas você conseguiu fazer o seu máximo. Você vai dormir já com a consciência tranquila. Quando você vê que o dia passou e você perdeu o dia todinho, não fez nada dele, aí você vai dormir frustrado, e aquele outro dia seguinte é uma bola de neve que vai desencadeando, você ficar pior e acaba desistindo no meio do caminho porque acha que não consegue. Né? Então, essa virada de chave que a gente precisa fazer aí na nossa mente, né? Ótimo, gente! Por mim, eu ficava aqui, até 3 horas da manhã, mas a gente marca outro momento, Daiana. E eu quero te agradecer. A plateia gostou, né? Gente, ela é muito determinada, muito focada. Qual é teu signo? Agora eu falando de signo, né? Capricórnio. Capricórnio é trabalhador, né? É determinado. Estou dizendo que é assim, né, Capricórnio? Não, mas Capricórnio é conhecido por determinação, assim, de querer algo e só parar que não consegue. Muito determinado, né? Trabalhador, estudioso, gente. Mas todos, né?
Me dá um pouquinho dessa determinação, dessa disciplina. Como a gente discutiu hoje, nós todos temos, né? Só precisa... Sim, trabalhar, organizar, né? Isso aí de signo é só brincadeira. É, só brincadeira, gente. Mas a gente é só se organizar que a gente consegue no nosso dia fazer um pouquinho de tudo. E dá para fazer bem, sem ficar com o muro das lamentações. Com certeza. Daiana, eu quero te agradecer muito, tá? Você ter aceitado participar aqui do podcast. A empresária dela está aqui, que é a Deise. É empresária que chama? É, né? Eu quero te agradecer, tá, por ter, assim, aceitado vir aqui. A gente está no começo, né? A gente está fazendo convites para várias pessoas profissionais e você que fala tão bem, eu fiquei assim, ó, eu quero a Daiana de novo aqui, falando de outros assuntos. Vamos combinar. Não, eu que agradeço. Foi uma oportunidade muito boa. Eu acho que vai ajudar aí muita gente, né? Que até nas inseguranças a gente discutir esses pontos. Ajuda aí quem está estudando, quem está querendo o norte, né? Até um ponto de apoio aqui do livro, né? Para poder seguir, que a caminhada, a nossa vida aqui é só é muito efêmera, né? Muito rápida, muito breve. E a gente precisa trabalhar para dar o nosso melhor aqui, enquanto estamos aqui, né? Acho que esse é o nosso lema de vida. É não deixar a vida passar. Outra frasezinha que eu também acho que só para encerrar aqui, que a gente já encerrou umas 3 vezes. Mas essa... Eu gosto de convidar alguém que chega e conversa. Porque já pensou eu ficar formulando assuntos aqui? E os dois calados, não dá, né? Não, mas para terminar, para finalizar aqui, é para geral, assim, né? Sobre o ponto específico, mas até repostei no Instagram. Não permita que a rotina mate a sua felicidade. Né? Isso é muito forte, porque a gente costuma deixar que todos os problemas, né, a gente já levanta ali naquela chateação do dia a dia, de trabalhar, e a rotina vai sufocando. Então, não permitir que a nossa felicidade, né, ou a nossa saúde se acabe ou se esvazie pela rotina. A rotina tem que ser leve, o mais leve possível. E a gente só constrói uma rotina leve mudando nossos pensamentos, com certeza. Com certeza. Então, tudo começa e termina na mente. Então, vamos mudar nossa habilidade, né? Nossa habilidade de acordar e dormir com os pensamentos alinhados com o que a gente quer. Sim, perfeito, perfeito. Já vou fazer minha lista com os meus objetivos. Vou ler esse livro 10 vezes. Daiana, muito obrigada, viu? Agradeço a vocês. Tá, e o Instagram dela, gente, ela fala sobre concursos, né? E sobre essa vida mais fitness, eu vou botar aqui nas descrições, tá? O Instagram, o link direto para o Instagram dela. E sigam o nosso Instagram também, Mendição Podcast, tá? @Mendição Podcast, vai ficar aqui nas descrições. E temos o canal de cortes também, né? O sócio tá ali, ó, quase dormindo. Tem o canal de cortes, então fiquem ligados aí que tem mais convidados aqui para vir, tá? Então, obrigada, gente. Obrigada, Daiana. E até a próxima... Boa noite. Próximo podcast. Boa noite.